Bom dia, pessoal. Vamos continuar, né, o nosso estudo em óptica geométrica. Lembrando que na aula passada a gente falou sobre os conceitos básicos de óptica geométrica. Hoje a gente vai estar falando sobre as aplicações práticas, né, as aplicações da óptica geométrica. Lembrando a vocês, mais uma vez, que vocês continuem fazendo as tarefas, as atividades da tarefa online que a gente está acompanhando pelo aplicativo e também pelo site do SAS, tá bom? Então, pessoal, a gente vai falar um pouco sobre as aplicações práticas da óptica geométrica, mas falando inicialmente sobre alguns conceitos básicos, tipo reflexão, né, refração e assim por diante. A gente vai falar primeiramente sobre a aplicação da óptica geométrica em espelhos planos, depois a gente vai trabalhar um pouco em espelhos esféricos e posteriormente em lentes esféricas também, tá? Então, as definições básicas da óptica geométrica em espelhos planos, a gente tem o que nós chamamos de reflexão. Tá? Então, dos conceitos básicos é o conceito de reflexão em óptica geométrica. Então, o que seria a reflexão? A reflexão em espelhos planos ela se dá de duas formas. Né? A primeira delas é o que nós chamamos de reflexão do tipo regular, onde os raios, né, de luz, né, eles são incididos sobre uma superfície. Nesse caso aqui, a superfície atrás do espelho é opaca e a superfície da frente, né, na parte da frente do espelho, ela é refletora. Né? Então, os raios incidem, tá? E eles são refletidos de forma organizada. Você percebe que os raios aqui estão organizados paralelamente um ao outro, né, os raios de luz, e eles são refletidos também paralelos um ao outro, de maneira bem organizada, e assim nós classificamos eles como reflexão do tipo regular. Né? A reflexão irregular, ou difusa, o nome já explica, né? Então você tem a incidência aqui dos raios paralelos uns ao outro, né? E eles incidem aqui sobre uma superfície que não necessariamente é uma superfície bem polida, né? E aí a reflexão deles é difusa, né? Os raios eles espalham em todas as direções, ok? Então esses dois conceitos eles são básicos para o estudo de espelhos planos, né? E a gente vai ver alguns outros conceitos posteriormente, tá bom? Então, o que é um espelho plano, né, na realidade? E como é que a gente estuda, né, a interação da luz com esse espelho? Lembrando para vocês, como os conceitos que eu já falei na aula passada, cada seta dessa orientada é um raio de luz, tá? Então, ele é representado em óptica geométrica, com o raio de luz é representado como uma seta orientada, tá ok? Então, você tem um espelho plano, tá? Esse espelho plano, a gente está preocupado aqui em saber o que acontece com a luz quando ela interage em um espelho plano. Tá? Então, você tem aqui o que nós chamamos de RI, que é o raio incidente, ele interage com essa superfície, da mesma maneira que a gente explicou lá para leis de refração, você tem a reta normal, a superfície, que nesse caso é o espelho, né? Espelho plano. Você tem um ângulo de incidência, que é o ângulo entre o raio incidente e a reta normal ao espelho plano, tá? E você tem o ângulo de reflexão, aqui nesse caso, não é ângulo de refração. Lembrando que a refração ela ocorre quando a luz viaja dentro de um material e vai de um material para o outro, né? Aqui a gente está falando necessariamente de reflexão da luz em espelhos planos, tá? Então você tem aqui o ângulo de refração e o de reflexão, e aqui você tem o raio refletido, né? Tá aqui, ó, aqui são as legendas. RI é raio incidente, RR raio refletido, ângulo de incidência e ângulo de reflexão. Lembrando que os dois ângulos, tanto de incidência quanto o ângulo de reflexão, eles são em relação à minha reta normal ou perpendicular ao espelho plano, ok? Bem, aqui a gente nota que o raio incidente e o raio refletido, né, eles são coplanares. O que quer dizer coplanares? Pertencem ao mesmo plano, certo? E necessariamente aqui para o espelho plano, o ângulo de incidência obrigatoriamente tem que ser igual ao ângulo de reflexão, tá? Isso para uma reflexão do tipo regular. Tudo bem. E aí a gente vai ver agora, através dos conceitos de óptica geométrica, como é que acontece o processo de formação de imagem, tanto para pontos quanto para corpos, tá? Então, a gente vai primeiro vai ver a ideia de como é que ocorre essa imagem, então a formação dessa imagem. Então, você tem aqui o objeto, né? O objeto ele emite um raio, né? Ele recebe luz, espalha a luz em todas as direções, então ele emite um raio de luz que incide ao espelho, certo? E aqui a gente tem o raio refletido. Aqui, ó, a prolongação desse raio, né, ela incide aqui, né, no observador, tá? Ou seja, o raio bate, reflete, vem para o observador, e a prolongação desse raio forma uma imagem aqui, tá?
Então, nesse caso aqui, a reta normal seria esse. Aqui a gente tem o que nós chamamos de corpo pontual. O que que isso quer dizer? Que o corpo ele é bem pequeno, pode ser considerado como um ponto, tá? E aí a gente tem a formação da imagem desse corpo aqui, tá? Corpo bem pequeno. Tá? Lembrando que essas duas distâncias aqui são iguais, a distância do objeto até o espelho e a distância da imagem até o espelho são D, nesse caso, iguais, tá? Tudo bem, a gente falou aqui sobre formação de imagem por um corpo pontual e agora a gente tem a formação de imagem por corpo extenso, ou seja, as dimensões dele agora são relevantes para o estudo aqui, né? Então a gente tem um objeto, nesse caso aqui, né, a letra F aqui, né, poderia ser um objeto qualquer, né, de qualquer material, tá? E aí a gente vê que quando você coloca esse objeto em frente a um espelho plano, a imagem dele que é formada é uma imagem que nós chamamos do tipo reverso, ou seja, ela é invertida, né? Ela é ao contrário. Tá, ok? Então essa é uma característica básica dos espelhos planos, tá? E para esse corpo extenso, pessoal, essa imagem, né, ser do tipo reverso tem algumas aplicações práticas que a gente vai falar posteriormente, tá bom? Então, bem, a gente também tem que falar um pouco sobre a associação de espelhos, nesse caso, a associação de espelhos planos, e essa associação de espelhos planos está diretamente relacionada ao número de imagens que é formada através da associação de mais de um espelho plano, tá bom? Então, essa é a aplicação prática para a associação de espelhos planos, ok? Então, a gente tem o número de imagens, aqui só é uma regra matemática, né, que foi tirada dos experimentos que foram feitos, né? Ele é igual a 360 dividido por o alfa, e a gente vai ver que esse alfa que ele é interação, ele é o ângulo de interação entre os dois espelhos, ou seja, como um espelho está colocado, né, em relação ao outro, né, certo? Menos um. Então a gente vai ver uma aplicação, né, um exemplo prático aqui. Vamos imaginar que a gente tem dois espelhos planos, onde esses dois espelhos eles estão colados, né, colocados um perpendicular ao outro, ou seja, os dois formam um ângulo de 90 graus. Você tem um objeto aqui em frente a esses dois espelhos planos e o que a gente quer saber é quantas imagens são formadas a partir desse objeto que está entre esses dois espelhos que estão perpendiculares um com relação ao outro, tá? Então, o resultado forma-se 3 imagens. A gente vai mostrar por quê, né? Bem, como eu falei anteriormente, né, o ângulo alfa é o ângulo de interação entre os dois espelhos, né? Ou seja, é o ângulo formado pelos dois espelhos. Ó. Você coloca aqui, no caso, para esse ângulo para esses dois espelhos que tem um ângulo de 90 graus, se eu utilizar a relação, eu consigo já determinar, ou seja, saber, né, de antemão, quantas imagens serão formadas. Então, o N é o número de imagens, 360 seria nesse caso aqui o ângulo total, né? E o alfa seria o ângulo entre os dois espelhos. Para esse problema aqui, eu tenho um ângulo de 90 graus. Se você substitui aqui 90 graus aqui embaixo, 360 dividido por 90 dá igual a 4. 4 menos 1 dá 3. Ou seja, o número de imagens vai ser formado por dois espelhos planos perpendiculares, ou formando um ângulo de 90 graus entre os dois, é igual a 3 imagens, como está mostrado aqui na figura, tá bom? E essa é a lei que rege a associação de espelhos planos. Tudo bem. E aí a gente vai, pessoal, também trabalhar aqui nessa aula, falar sobre um pouco sobre lentes esféricas e espelhos esféricos também. Você vai ver que, na realidade, o estudo analítico entre cada uma delas é quase essencialmente isso, com exceção de algumas particularidades, é quase o mesmo, tá? Então, a gente começa primeiro mostrando para vocês o que é uma lente esférica, né? Bem, a gente tem aqui uma imagem de uma esfera, né? A partir disso, a gente faz um corte transversal nessa esfera e tira o que nós chamamos de calota esférica, tá? Essa calota esférica ela tem duas faces. Tem uma face que nós chamamos de face côncava e face convexa, né? Para dentro ou para fora, tá? A parte espelhada, né? Se for a face côncava, for espelhada, né? Do espelho esférico que a gente tem, nós chamamos eles de espelho esfero côncavo, tá? E se for a parte convexa estiver espelhada, no nosso tipo de espelho, nós chamamos de espelho esférico convexo, tá? Quando a gente for trabalhar com lentes, necessariamente, a gente vai ver que tem algumas particularidades, né, para cada uma delas, mas essencialmente a gente estuda interagindo as lentes também com luz, tá? E a gente vê quais os efeitos que ocorrem quando se faz essa interação das lentes com luz, tá bom? Então você tem aqui a face côncava e convexa, né, de uma lente esférica ou de um espelho esférico, e a gente vai ver o que acontece quando a gente interage
a luz com essas partes, tá bom? Com essas faces, tanto côncavo quanto convexa. Bem, a gente tem aqui agora alguns elementos básicos, né, da óptica geométrica para espelhos convexos, para espelhos esféricos, tá? E aí, os elementos básicos que a gente tem aqui, todo o estudo que a gente faz de interação de luz com esses espelhos esféricos, precisam necessariamente serem determinados a partir desses elementos geométricos, tá bom? Então, a gente tem o que nós chamamos aqui de eixo principal, ou seja, a gente vai ver que o estudo ele está relacionado ao eixo principal daqui para frente, né, para espelhos esféricos, tá? Nós temos o que nós chamamos de raio de curvatura, né? Lembrando que essa calota, né, aqui esférica aqui, ela tem um raio de curvatura, porque ela é uma parte de uma esfera, né? E lembrando que a esfera, ela tem um raio, né, que é a distância entre o centro e a borda, né? E cada ponto na superfície dela, tá? Esse raio de curvatura é exatamente essa distância, ok? Nós temos aqui o ângulo alfa, que ele chama aqui de ângulo de abertura entre dois raios quaisquer, tá? Raios de curvatura quaisquer. Nós temos o que nós chamamos de centro de curvatura, que é o C, tá? E o vértice, né, que é esse pontozinho aqui, tá bom? É o ponto que dista, né, o centro de curvatura a um ponto qualquer da superfície da calota esférica, tá bom? E o raio de curvatura, como já expliquei anteriormente para você. Então, todos esses elementos geométricos, eles são importantes para que a gente possa, no sentido de fazermos o estudo da óptica geométrica em espelhos e lentes esféricas, tá bom? Então, tudo a gente vai relacionar, tomar como base esses elementos geométricos, tá? Bem, pessoal, como eu expliquei para vocês anteriormente, essencialmente o estudo em espelho côncavo e convexo, ele é feito pegando o espelho e interagindo ele com a luz, né? Ou seja, jogando luz nele de alguma forma, e essa luz pode ser de várias fontes, você pode ter uma fonte como uma lanterna, ou até mesmo luz solar, enfim, né? E aí a gente tem a representação de um espelho côncavo é dado por esse desenho, a representação de um espelho convexo em óptica geométrica é dado por esse desenho. Aqui a luz interage, né, nesse caso, para a parte côncava, e aqui nesse caso, para o espelho convexo, interage na parte convexa. Lembrando que aqui a parte espelhada seria, né, a parte de dentro, e aqui a parte de fora, tá bom? Do espelho esférico. Tá? Então a gente vai agora entender o que acontece com os raios luminosos, que são representados por retas orientadas, né, no estudo aqui da óptica geométrica, tanto para os casos com parte para espelhos côncavos com espelhos convexos. E depois a gente vai analisar o que acontece com a imagem de um objeto qualquer quando ele é colocado, né, em frente, nesse caso aí, né, de um espelho côncavo ou convexo, tá bom? Então vamos lá. A primeira aplicação que a gente vai ver é o que acontece quando o raio, né, de luz, nesse caso aqui, ele interage com a superfície perpendicular, né, do espelho côncavo, quando ele interage perpendicular ao eixo principal. Então, quando ele interage perpendicular ao eixo principal, ele sempre passa por um ponto que nós chamamos de foco, tá? Então, você percebe que tanto esse raio quanto esse, eles interagiram paralelos, não perpendiculares, mas paralelos ao eixo principal, eles sempre se encontram no que nós chamamos de foco real do espelho côncavo, ok? Lembrando que esses três pontos aqui são centro de curvatura, foco e vértice, tá? Fazem parte dos elementos geométricos para estudo de espelhos esféricos, ok? Tudo bem? Então, primeira dica, primeira característica, todos os raios paralelos, incidentes paralelos ao eixo principal, sempre se encontram em um ponto chamado foco real para o espelho côncavo, ok? Para um espelho convexo, todos os raios paralelos, eles interagem, porém eles refletem, né? A reflexão, ela gera um raio, né? E a direção de propagação para o outro lado do espelho, a gente poderia chamar de prolongação do raio refletido, eles se encontram no que nós chamamos para um espelho convexo, no que nós chamamos de foco virtual, tá bom? Então a gente tem a prolongação dos raios refletidos se encontra em um foco virtual para o espelho convexo, ok? Seria uma... Tudo bem. E aí a gente vê a característica que nós chamamos de raios notáveis, né? Na realidade, é isso, ele está falando a mesma coisa que eu expliquei anteriormente para vocês. Então, os raios notáveis para espelho côncavo dizem que todo raio de luz que incide paralelamente ao eixo principal, né, numa direção, ele passa sempre pelo foco que nós chamamos de foco real aqui para um espelho côncavo, né? Todo raio que incide paralelamente ao eixo principal para um espelho do tipo convexo, né, ele passa
pelo foco que nós chamamos de foco virtual, ok? Então, esses são raios, a característica e a definição de raios notáveis, tá? Tudo bem. Outra característica é que todo raio de luz que passa pelo foco e incide em um espelho côncavo, ele necessariamente ele é refletido paralelamente ao eixo principal, ou seja, ao contrário, né? Então, se ele vem pelo paralelo, ele passa pelo foco. Se ele vem passando pelo foco, ele vai sair, ou seja, ele vai ser refletido paralelamente ao eixo principal do meu espelho côncavo, né? Então, aqui diz que todo raio que incide numa direção pelo foco, né, reflete paralelamente ao eixo principal. Isso para o espelho côncavo. Para o espelho convexo, a gente tem que, se a prolongação do raio iria passar pelo foco virtual, certo? Obviamente, a reflexão do raio, ou seja, o raio refletido aqui para um espelho convexo, ele vai ser paralelo ao eixo principal, tá bom? São as características básicas de espelho, tanto côncavo quanto convexo, tá? Bem, outra característica básica que me diz é que todo raio incidente, né, pelo centro de curvatura, ele é refletido em cima de si mesmo, ou seja, ele bate, né, ele reflete por cima do próprio centro de curvatura. Então, se ele incide pelo centro de curvatura, ele é refletido pelo centro de curvatura, tá? Não importando a direção dele, para o espelho côncavo. Para um espelho convexo, a gente tem que, se a prolongação do raio iria incidir pelo centro de curvatura, né, nesse caso aqui desse lado, né, para o espelho convexo, obviamente ele vai ser refletido por cima de si mesmo, né, ou passando por a mesma trajetória retilínea que ele teria inicialmente, tá? Tudo bem. Outra característica básica que me diz que se o raio incidente para espelho côncavo, né, ele toca, né, ele incide diretamente no que nós chamamos de vértice, com um ângulo alfa qualquer de incidência, ele vai ser refletido com esse mesmo ângulo de incidência, tá? Ou seja, se o raio vem, incide sobre o vértice, tá, do espelho côncavo, com um ângulo, nesse caso aqui, com relação ao eixo principal, θ, ele vai ser refletido com relação, com um ângulo θ, com relação ao eixo principal também, tá bom? Para espelho convexo, nós temos essencialmente a mesma coisa, né? Então, você tem a incidência do raio no vértice, com um ângulo θ em relação ao eixo principal, e ele vai ser refletido em relação ao eixo principal também com o mesmo ângulo, né? Para espelho convexo, tá? Tudo bem. Aí a gente vai analisar agora, pessoal, o que acontece com a formação de imagens, os vários casos, né? O que acontece com a formação de imagens, tanto para espelho côncavo quanto para espelho convexo, tá bom? Então, para o espelho côncavo, a gente tem alguns casos, e para o espelho convexo, a gente também tem alguns casos. Então, a gente vai analisar o processo de formação de imagem para cada um deles. No primeiro caso, a gente coloca o objeto atrás do que nós chamamos de centro de curvatura, tá? Então, a distância dele, na realidade, está um pouco atrás do centro de curvatura. Então, que imagem é formada quando você coloca esse objeto atrás do centro de curvatura, né? Lembrando que os objetos, eles recebem luz, né? E eles emitem luz, e essa luz interage com os espelhos, tá? E aí a gente está preocupado aqui em descobrir, na realidade, de analisar o que acontece com a imagem, que tipo de imagem é formada, tá? Então, o raio de luz, ele sai, né, do objeto, incide sobre o espelho, né, passa pelo foco, né, e aí ele projeta uma imagem. Essa imagem, né, que é formada nesse ponto aqui, né, nesse caso aqui, ela é uma imagem que ela é real, porque ela é formada do mesmo lado dos raios incidentes, ou seja, do mesmo lado do objeto, tá, onde o objeto está, menor, ou seja, você percebe que você tem uma imagem menor, né, formada, mas que é menor do que o objeto real, né, o tamanho do objeto real, e ela é invertida, ou seja, ela é reversa, né? Então, a imagem que é formada com o objeto que está atrás do centro de curvatura, ela tem essas três características para um espelho côncavo, tá? Segundo caso, também para espelho côncavo. Quando a gente coloca agora o objeto em cima do centro de curvatura, ou seja, no centro de curvatura. Quando a gente coloca, a gente, aqui, como eu disse para você, a gente está preocupado em observar o que tipo de imagem está sendo formada, né, a partir de cada tipo de espelho. Então, se eu tenho um espelho côncavo com um objeto em cima do meu centro de curvatura, eu projeto uma imagem que ela é real, porque ela é formada ainda também do mesmo lado do objeto, onde o objeto está
colocado, ela é igual, ou seja, de mesmo tamanho do meu objeto, só que ela também ainda continua invertida. Então, para o segundo caso, onde o objeto é colocado em cima do centro de curvatura, você tem essas características para a imagem formada para um espelho côncavo. Tá? Para o terceiro caso, nós temos agora um objeto que é colocado entre o centro de curvatura e o foco, tá? E aí, quando ele é colocado entre o centro de curvatura e o foco, você observa, né, que esse objeto que é colocado aqui, ele cria uma imagem aqui que ela é real, só que ela é maior, ou seja, ela é uma imagem ampliada, tá? Essa imagem é ampliada, mas porém ainda continua invertida, né? Você tem uma imagem invertida, ampliada, quando você coloca o objeto entre o centro de curvatura e o foco, seria o terceiro caso para um espelho côncavo, tá? Para um quarto caso, a gente tem o objeto que é colocado exatamente no foco. Quando a gente coloca o objeto que está à frente de um espelho côncavo exatamente no foco, você percebe que os raios refletidos eles não se encontram. Como eles não se encontram, eles não formam imagem. E essa imagem é caracterizada como do tipo impróprio. Ou seja, você não forma imagem no espelho, né? Você não tem imagem formada no espelho. Isso para espelho côncavo, né? Seria o quarto caso. E o quinto e último caso seria o caso no qual eu tenho o objeto entre o foco e o vértice. Quando você tem agora o objeto entre o foco e o vértice, né, que seria uma distância das mais próximas do espelho côncavo, né, entre o foco e o vértice, você forma uma imagem, né, ou seja, o raio refletido, a prolongação dele forma uma imagem do tipo virtual, certo? Porque ela é formada pela prolongação dos raios refletidos e não pelo encontro direto dos raios refletidos, né? E aí ela é formada, é uma imagem do tipo virtual, ampliada, ou seja, maior, e direita, desculpa. Ou seja, isso quer dizer que ela não é invertida, certo? Ou seja, você tem uma imagem ampliada do seu objeto quando você coloca ele entre o foco e o vértice, tá? Então, esses são os 5 casos para espelho côncavo. E a gente vai ver agora o que acontece quando você coloca os objetos em frente a um espelho do tipo convexo, tá bom? Então, para o espelho do tipo convexo, a gente só tem uma análise a fazer. Ou seja, você tem um objeto, uma distância qualquer, ela sempre vai ter uma imagem do tipo virtual, menor e direita. Ou seja, o raio ele incide sobre o espelho, reflete, só que a prolongação dos raios é que forma a imagem aqui do tipo virtual. Lembrando que a diferença entre imagem real e virtual é que a imagem real é formada pela interseção, ou seja, pelo encontro dos raios refletidos. E a imagem do tipo virtual é formada pela prolongação dos raios refletidos, tá? Pela a interseção da prolongação dos raios refletidos, ok? Tudo certo? Então, para espelho convexo, eu tenho apenas uma imagem do tipo virtual, menor e direito, tá? Bem, pessoal, agora a gente vai falar um pouco sobre estudo analítico, e aí geralmente a gente associa o estudo analítico ao que nós chamamos de equação de Gauss, que é a maneira de quantificar essas grandezas. As grandezas envolvidas aqui, pessoal, para o estudo analítico são distância do objeto até o espelho, tamanho do objeto, tamanho da imagem e distância da imagem até o espelho. Já, essencialmente, e o que nós chamamos de distância focal, que é a distância do foco até o espelho também. Então, essas características, né, essas grandezas que eu falei para vocês, são as grandezas envolvidas no estudo analítico para espelhos côncavos e convexos. Né? Na realidade, a gente vai trabalhar aqui mais com espelho côncavo. Tá? Então, você tem aqui um espelho côncavo, tá? Você tem um objeto aqui de altura O, ou seja, essa é a altura do objeto. Ele incide um raio de luz, né? Ou seja, ele espalha a luz vem dele, bate no espelho e ela passa pelo foco aqui, né? Então ela vem paralela ao eixo principal, passa pelo foco. Mas ela passando pelo foco, ela também forma uma imagem aqui, né? Essa imagem que é formada tem uma altura que nós chamamos de I, lembrando que o O é a altura do objeto, o I aqui, a letra I, caracteriza a altura da imagem. A gente lembra aqui né, do que eu já falei anteriormente, que aqui é a chamada de centro de curvatura, né? Isso aqui é o foco, né? A distância focal, e isso aqui é o vértice, tá? A distância focal, na realidade, é a distância desse foco até o vértice, tá bom? Então, a gente vai colocar aqui para vocês como esse Fzinho aqui, ok? Então, como é que a gente organiza essas grandezas físicas? Lembrando que esse P aqui é a distância do objeto até o espelho e o P' é a distância da imagem até o espelho. Então, para que um estudo de um analítico de um espelho côncavo, se eu coloco um objeto a uma distância qualquer,
desse espelho côncavo, eu vou formar, obviamente, uma imagem que terá uma altura, né, um tamanho, e que terá uma distância, né, também do espelho. Tá? E como é que a gente calcula essas distâncias e essas alturas? É através do que nós chamamos de equação de Gauss. A equação de Gauss me diz que o inverso da distância focal, ou seja, 1 sobre a distância focal, que é a distância do foco até o vértice, tá? Do espelho, nesse caso côncavo, ele é igual ao inverso da minha distância do objeto até o espelho, nesse caso aqui o P, mais o inverso da minha distância a imagem até o espelho, ou seja, do P' aqui. E aí, através dessa equação de Gauss, eu posso encontrar, por exemplo, o P, nesse caso aqui, que é a distância do objeto até o espelho, ou o P', que é a distância da imagem até o espelho, e posso encontrar a distância focal. Para espelhos côncavos, a gente também pode dizer que essa distância focal, geralmente ela é igual a metade do centro de curvatura, da distância do vértice até o centro de curvatura, tá bom? Então, geralmente, a gente coloca também aí, né, escreve a distância focal como sendo R sobre 2, que nesse caso seria o raio de curvatura dividido por 2, tá bom? Bem, a gente também pode caracterizar o que nós chamamos de aumento linear, que é a ampliação da imagem ou diminuição da imagem, né, através da distância, né, que a gente tem aqui, por exemplo, do objeto até o espelho, e ela é determinada pela altura da imagem, nesse caso o I, dividido pela altura do objeto, ou seja, a razão entre a altura da imagem e a altura do objeto, que também pode ser colocada, né, ou seja, escrita como sendo menos P', ou seja, menos a distância da imagem até o objeto, dividido pela distância do objeto até o espelho. Menos a distância da imagem até o espelho, dividido por a distância do objeto até o espelho também. É uma outra maneira de você calcular o aumento, a ampliação, né, aumento linear, nesse caso aqui relacionado à imagem, né? E aí a gente também pode, como aqui, se eu juntar essas duas equações, eu posso encontrar aqui a relação entre o tamanho da imagem e o tamanho do objeto, pela distância da imagem até o espelho e a distância do objeto até o espelho através dessa equação também. Tá? Então, isso me define o que nós chamamos de estudo analítico para espelhos côncavos, aqui nesse caso. Tá bom? Lembrando que a gente também, quando for falar sobre lentes, também tem como a gente fazer a relação entre as grandezas físicas lá, né, da óptica geométrica, através da equação de Gauss também. Bem, aqui só está mostrando né, o que eu acabei de falar, né, que o P é a posição do objeto, né, que é a distância do objeto até o espelho, o P' é a posição da imagem, ou distância da imagem até o espelho, e aqui tem algumas características relacionadas ao P', ou da imagem até o espelho. Se for maior do que zero, a imagem é chamada do tipo real, se for menor do que zero, ela é classificada como imagem do tipo virtual, o O é a altura do objeto, o I é a altura da imagem, né? Se a altura, nesse caso aqui, da imagem for maior do que zero, ela é chamada de imagem direita, né? Ou seja, ela está para cima. Se for menor do que zero, ela é chamada de imagem invertida, ou seja, ela está para baixo, né? Ela está virada para baixo, como eu mostrei anteriormente. Tá ok? E aqui nós chamamos de o Fzinho lá na praia da equação de Gauss, é o que nós chamamos de distância focal, que para espelhos côncavos, geralmente ele é dito, né, para espelhos esféricos, desculpa, ele pode ser escrito como sendo R sobre 2, ou seja, o raio de curvatura dividido por 2, a metade do raio de curvatura, como eu tinha falado anteriormente. Se a distância focal for maior do que zero, o espelho é classificado como espelho côncavo. Se a distância focal for menor do que zero, ele é classificado como espelho convexo. Ok? Bem, as aplicações práticas, pessoal, né, para tanto espelhos, né, nesse caso, ou lentes, né, tá relacionadas mais a lentes do que a espelhos. Até aplicações para espelhos, nesse caso, espelhos esféricos, mas essas aplicações elas não são, poucas delas são vistas no cotidiano. Para aplicações para lentes esféricas, que segue o mesmo estudo analítico para espelhos esféricos, certo? A gente tem, por exemplo, fabricação de lentes para microscópio, para óculos, para telescópio, né? Tudo que envolve aí a fabricação de lentes está basicamente dentro dos princípios da óptica geométrica, ok? Então, para aplicações práticas, para espelhos convexos, né? Nesse caso aqui, nós temos lentes divergentes, são geralmente utilizadas para ampliar o campo visual, né? Também, na realidade, utilizada aqui não só para lentes espelhadas, mas para lentes também que são lentes transparentes, que na realidade são aplicadas mais do que lentes espelhadas, né? Tem aplicações mais práticas que lentes espelhadas, ok?
Outra aplicação prática, mas não tão prática assim, né? Nesse caso aqui, para espelhos côncavos que são convergentes, né? São geralmente utilizados para concentrar raios luminosos e formarem imagens ampliadas. Então, a gente pode até pensar aqui nesse caso aqui, né? Que é uma aplicação não tão prática assim, mas que o cara colocou aqui, por exemplo, uma panela, né? Nesse ponto aqui, esse ponto aqui é o ponto de encontro de todos os raios luminosos, né? E a partir do encontro dos raios luminosos aqui tem um aumento de temperatura nessa região aqui, devido, né, à radiação, né, ou seja, o raio de luz carregar consigo o que nós chamamos de radiação do tipo térmico, energia em forma de temperatura que aumenta, nesse caso, a temperatura nessa região aqui. Lembrando para vocês que essas são aplicações práticas, mas não tão práticas assim, mas a gente vai perceber isso, as aplicações mais relacionadas a lentes do que propriamente a espelhos esféricos, ok? Bem, pessoal, para a aula de hoje a gente falou de algumas aplicações práticas, né, da óptica geométrica, tá? Mais relacionadas a espelhos e não a lentes esféricas, mas lembrando que nas próximas aulas a gente vai falar um pouco sobre lentes também, e lembrando também para vocês que as aplicações e o estudo analítico para lentes, né, elas seguem basicamente as mesmas regras das aplicações para espelhos, ok? Então a gente vai ver a equação de Gauss, vai ver também a equação de Halley e algumas outras para lentes do tipo esférico, tá, ok? Então a gente, para essa segunda aula, quis mostrar, na realidade, os elementos básicos da óptica geométrica para vocês e também falar um pouco sobre as aplicações práticas, né, envolvendo aí o estudo analítico da óptica geométrica, tá bom? Então, a partir das próximas aulas, a gente vai estar colocando mais aplicações, né? Falando um pouco mais sobre aplicações práticas de óptica geométrica. Queria pedir a vocês, mais uma vez, que fizessem as atividades do Tarefa Online, continuassem fazendo as atividades, tirassem as dúvidas comigo, né? Via WhatsApp. Lembrando a vocês que a gente, posteriormente, a gente vai estar aí colocando para vocês algumas aulas de tira dúvida, né? Peço vocês que anotem as dúvidas de vocês e qualquer coisa a gente está à disposição para poder tirar as dúvidas de vocês, tá bom? Então, tenham um bom dia e até a próxima. Tchau, tchau.